Começar porque a gente tem mantido o horário de dando uma folguinha de 5 minutos, né? Então vamos começar mais um dos nossos seminários. De novo, agradecendo a participação dos presentes aqui, tem sido muito bom, todos têm essa mesma sensação, né, de poder se encontrar e poder continuar conversando sobre o mundo das purinas. Antes de eu passar a palavra para a Elisandra, apresentar a Juliana, vou passar a palavra para o Robson, que vai falar algumas palavras sobre o nosso grande líder, né, grande ícone, professor Bernstock, que lamentavelmente faleceu essa semana e que com certeza vai deixar uma lacuna, mas também muitos preenchimentos, né? Eu acho que as sementes que ele plantou está em cada um de nós, não tem saída, né? Então ele vai continuar vivo. Eu acredito que pessoas assim, elas não morrem, né? Elas continuam vivas. Então, Robson, te passar a palavra, tu teve um convívio, né? Um contato bem maior com ele, então falar alguma coisa sobre o Bernstein. Obrigado, Ana. Todos estão me ouvindo bem? Sim. Foi uma honra, né, ter sido um dos últimos pós-docs do professor Jeffrey Bernstein. Isso foi 2 anos antes dele ser literalmente expulso da universidade, porque ele trabalhou até os 75 e queria continuar. Ele nunca quis parar. Então, a universidade, ele chegou no limite máximo e aí ele ficou na expulsória, como chamam aqui. Mas nos últimos 3 anos, eu tive essa oportunidade. Para os jovens, bem jovens, né, nós estamos falando daquele que, digamos, foi o pai, entre aspas, com muitas outras contribuições de muitas outras pessoas, mas o pai da sinalização purinérgica, um pouquinho, né, porque muita informação vocês podem encontrar na literatura ou buscando sobre ele, mas um pouquinho da vida acadêmica dele. Ele era um transgressor que brigou com a comunidade acadêmica da época, né? Brigou com a academia, brigou com os fisiologistas por conta daquilo que ele encontrava nos seus experimentos, né? Em 63, ele postulou a existência de neurotransmissão não adrenérgica e não colinérgica. O que significa isso? Ele postulou a existência, né, de toda uma via de sinalização no sistema nervoso que não eram as clássicas, né, que eram as adrenérgicas e colinérgicas. Isso já provocou bastante, né, a comunidade na época, que acreditava que só existia essas duas formas de neurotransmissão. Em 70, ele avançou e identificou um novo neurotransmissor, o ATP. Em 72, ele cunhou o termo purinergic signaling, quer dizer, ele apresentou o termo sinalização purinérgica pela primeira vez para os acadêmicos da época. E ele comprou uma briga que durou 20 anos, com toda a Physiology Society, por conta de estar apresentando uma ideia diferente que não se encaixava nos livros até então, né? Depois de 20 anos, ele começou a receber, né, o retorno das suas ideias, né, revolucionárias, digamos. Em 76, ele definiu a existência de receptores purinérgicos, muito intuitivamente. Tá? Em 78, ele definiu critérios para caracterizar os receptores purinérgicos, novamente, ainda por aspectos farmacológicos. Era muita crença que tudo aquilo que não se encaixava na caixinha tinha que gerar uma teoria nova para se explicar. E aí, a partir da década de 90, começaram a surgir as clonagens. E aí, sim, né, ele começou a receber crédito por aquilo que ele vinha descobrindo. Entre muitos outros efeitos que ele postulou,
foi o do P2X3. Novamente, o P2X3 como importante para controle de dor, principalmente as dores que não são controladas por outros inibidores. E essa ideia dele foi para frente, a Merck apostou nessa ideia, e hoje está sendo testado o inibidor de receptor P2X3 contra o tratamento da tosse crônica, né? E o nome desse medicamento é Gefapixant, né? Em homenagem a ele. Bom, foram muitas outras ideias, e como eu disse, ele é um tanto quanto o pai, né, de todos nós, e eu acho que a história e seus feitos, né, não morrem, continuam. Porque a sinalização polinérgica está no início de todo o desequilíbrio, né, do metabolismo. Então, a sinalização polinérgica é chave, não é só no sistema nervoso, mas no sistema imune, no endócrino, ele participa de todos os sistemas. Então, a gente tem muito o que fazer ainda para entender bem o sistema imune. Mas eu só vou falar um pouquinho o que a gente não encontra nos livros, o que a gente não encontra nas publicações. É um pouco do chefe, né? Prof, como a gente chamava na época, e como ele se relacionava com o laboratório no período que eu estive lá. Foi um sujeito muito educado, né? Muito elegante no trato com as pessoas, né? Sempre muito respeitoso no trato com as pessoas. Ele costumava ser o sujeito que chegava primeiro no hospital e era o último a sair. E isso, como eu disse, já com 73 anos, sem necessidade nenhuma de uma dedicação tão plena e integral ao laboratório. No período que eu estive lá, ele dava a todos, ou pelo menos era como eu via, né, liberdade científica completa para desenvolver o trabalho que quisesse trabalhar, né, desenvolver. E o que ele estava na retaguarda é fornecendo informações e recursos que viabilizassem as perguntas ou contatos que viabilizassem as técnicas. Então, é uma coisa muito... Um outro aspecto que ele, de vez em quando, chamava a gente para almoçar, as pessoas não iam, incrível, né? Eu ia almoçar, aproveitava muito essas oportunidades, e ele sempre dizia que ele interpretava nas pessoas, no pesquisador, um diferencial. O pesquisador é aquele que tem paixão pelo que faz. E isso é o que importa. Não necessariamente é a genialidade do indivíduo, mas sim o quanto o sujeito é apaixonado pelo que faz no seu dia a dia. E isso a gente pode, com certeza, atestar pela história de vida do Burnston, né? E, por fim, eu me lembro quando ele nos recebeu em sua casa, onde ele cozinhou para a gente, e ele fazia tudo em casa, né? Então, as atividades domésticas não eram excluídas da rotina doméstica, não. Era um indivíduo que tinha um trabalho fora de casa e um trabalho dentro de casa, né? A gente sempre que nós nos encontrávamos, e a Nomi, por sua vez, a esposa dele, uma pessoa muito cordial, muito carinhosa, sempre em todos os nossos encontros. Aliás, eu tinha que ter feito algo que eu não fiz, e a Ana tinha pedido, que seria compartilhar a tela. Agora que eu lembrei, espera um segundo só. Só que aqui... Nossa, que coisa feia. Eu estou tentando aqui, brigando com o sistema, para compartilhar. Não aparecendo. Deixa eu ver.
Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Não. Vocês... Agora sim. Opa. Sim? Não. Então, estão vendo a tela com ele? Não, tu clicou ali no apresentar agora? Tu Não? clicou no apresentar agora? Pois é, né? Eu queria ter feito bonitinho e apresentar agora, mas ele não entrou. Não. Deixa eu tentar mais. Ah, aqui, ó. Ah, peraí. E agora? Acho que agora vai dar. Foi. Foi? Foi. Então, sim. Então eu tentei, a Ana tinha pedido para que a gente trouxesse algumas imagens dele. Então, aqui à esquerda é a autobiografia que ele conseguiu fazer há 3 anos atrás, né? Um momento em Ferrara, em um período em que eu tenho fotos, inclusive, da Ana na mesma situação, né? Quando nós fomos em Ferrara no Congresso. Aqui em 2013, no Congresso de Madrid, né? Ele sempre animado, muito animado, e aqui, quando ele veio ao Brasil em 2015, em Maresias, no nosso congresso, e ele deu a conferência de abertura. Então, é uma pena que ele tenha ido, mas a história dele, né, e tudo que ele fez, né, vai ficar eterno aí para todos nós podermos desdobrar e reviver sempre. Tá? Obrigado. Então, eu volto a palavra agora para a Ana. Então, eu passo a palavra para a Elisandra, para nós começarmos o seminário. Só queria complementar, eu acho que o Burnstock esteve dos nossos encontros, com certeza, no primeiro, 2010. Lembro agora, então, esse de 2015, mas eu acho que ele veio mais em algum, não tenho certeza. FESB. Na FESB. A gente trouxe na FESB. Na FESB. Então, é tão bom quando a gente... Eu lembro de quando eu era estudante que um professor falava que tinha convivido com Leninger. Convivido, modo de dizer, né? Tinha conhecido, tinha ido ao laboratório. Eu achava aquilo o máximo, né? Então, a gente, como professor, poder dizer nos nossos momentos, assim, purinérgicos, né? Que a gente conviveu com o Burnstock, conheceu, pôde conversar com ele, embora não tenha trabalhado, e é realmente uma coisa muito bacana, né? A gente sente um certo orgulho, assim, um certo prazer. Então, passo para a Elisandra agora, então, vai apresentar a Juliana, e depois, só reforçando, né, as pessoas fecharem o microfone, e depois a Claudiana vai coordenar as perguntas. Então, quem tiver perguntas, pode se inscrever lá no chat, né, ou quem tiver sem microfone, escreve lá a pergunta também no chat. Então, tá, obrigada, Elisandra, então, por apresentar a Juliana, e te passo a palavra. Tá bem. Boa tarde a todos e a todas. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui apresentando a minha aluna, que foi minha orientada de iniciação científica, mestrado, doutorado, e já faz tempo, na verdade, que ela deixou de ser minha orientada para ser minha colaboradora, né? Aproveito essa oportunidade para parabenizar o clube, que em meio a essa pandemia está organizando esse ciclo de seminários. Isso, assim, é como se fosse um oásis no deserto. É muito, muito bom, né? Eu tenho tentado participar à medida do possível, mas eu vejo o pessoal comentando, e é muito bom porque é uma forma da gente permanecer conectados, né? De permanecermos unidos. E antes de apresentar a Juliana, eu queria fazer também, já que eu tenho a honra de estar com a palavra, né, eu gostaria de fazer uma pequena homenagem também para o nosso eterno professor Burnstock, e
E realmente, assim, eu tive a oportunidade de conhecê-lo no Congresso das Purinas, que aconteceu em 2014, em Bonn. Naquela ocasião, uma das minhas alunas, minha aluna de mestrado, a Fernanda Teixeira, estava presente, né, Fernanda? E nós tivemos a oportunidade de conversar com ele, de tirar fotos com ele. E ele, de fato, assim, como bem colocado pelo Robson, uma pessoa extremamente acessível, assim, e isso para nós foi uma coisa tão sensacional, assim, a gente poder chegar perto dele, ele conversar conosco, e sempre uma pessoa que sempre valorizou os trabalhos realizados por nós, brasileiros, frequentemente nossos artigos citados nas suas revisões na Nature, né, que ele costumava escrever. Então, isso assim, é algo assim, que demonstra o valor que ele tem, enquanto não apenas como pesquisador, mas também como ser humano. Eu me lembro, certa vez, eu ainda estava na minha iniciação científica, ou iniciando o mestrado, eu lembro que chegou uma carta, naquela época, que não tinha essa facilidade para ter os artigos, chegou uma carta para minha amiga, que agora é professora da PUC, a Rosane, uma carta dele, pedindo um dos artigos dela. Então, assim, aquilo, assim, a gente achou sensacional, assim, imagina quem era o nosso, como se fosse uma pessoa, assim, que a gente olha de baixo para cima, né, e aquela pessoa, ao mesmo tempo, tão brilhante, mas ao mesmo tempo tão simples, né, de enviar uma carta para uma aluna pedindo o reprint do seu artigo, né. Então, acho que a carreira dele foi um exemplo de tudo que um pesquisador tem que ser, né? Um pesquisador, ele tem que ser audacioso, ele tem que ter coragem, ele tem que ter convicção das suas ideias e, ao mesmo tempo, ser acessível às pessoas, né, que querem se aproximar. Então, sem dúvida, um grande exemplo e embora ele fisicamente não esteja mais entre nós, com certeza o legado que ele nos deixou, assim, ele vai ser imortal, né? E eu acho que isso que vale, né? Ele realmente marcou a presença dele aqui. Né? Elisandra, então, deixa eu só fazer uma... Elisandra? Oi. Deixa eu fazer só uma partezinha. Sim. Que eu acho que para os jovens seria interessante. Em toda a carreira dele, ele teve mais de 40 diferentes honrarias. Mais de 40 honrarias, tanto no mundo inteiro. Tá? Isso está bem retratado aqui na autobiografia dele. E ele praticamente foi indicado ele foi o mais citado por anos seguidos na Inglaterra, no Reino Unido, e por 2 vezes ele foi indicado a Nobel. Mas acredito que por conta de toda a rejeição que ele criou no ambiente acadêmico no início, para impor uma nova maneira de se pensar, ou para expandir mais o conceito, isso pode ter gerado a ele muitos anticorpos. E por isso que ele talvez não tenha ganho o prêmio Nobel. Mas ele foi indicado 2 vezes. Né? E isso dá uma ideia do que a gente faz e o quanto isso pode vir a ser relevante. Obrigado, Elisandra. Pode continuar, desculpe. Imagina, não, bem colocado. Eu não sabia que ele tinha recebido indicação. Eu não sabia. Mas, enfim, para nós, ele sempre vai ser o nosso Nobel, né? E o nosso inspirador, né? A razão da gente estar aqui e a maior razão do estabelecimento das nossas linhas de pesquisa. Então, agradeço essa oportunidade mais uma vez de estar aqui. Então, agora eu vou apresentar então a palestrante da tarde de hoje, que minha colaboradora, então, a doutora Juliana Hofstadter Azambuja. Então, eu tive o prazer de conhecer a Juliana na Universidade Federal de Pelotas, em que eu tive a oportunidade de lecionar, desenvolver pesquisa de 2011 até 2014, quando eu passei no concurso aqui em Porto Alegre, na UFSPA, na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Então, na época que eu conheci a Juliana, ela era graduanda do curso de biotecnologia
iniciou seu trabalho comigo como aluna de iniciação científica, e depois ela realizou o mestrado, então, quando ela defendeu em 2006, pelo programa de pós-graduação em Bioquímica e Bioprospecção lá da UFPEL. E eu já estava aqui nesse período. E, casualmente, aqui no programa que hoje em dia eu coordeno, o programa em Biociências, surgiu uma seleção em que nós tínhamos a disponibilidade de apenas uma única bolsa de doutorado. E eu lembro que, na ocasião, eu liguei para ela. Eu disse assim, olha, tem uma bolsa aqui, vai abrir uma seleção, tu gostaria de te mudar para Porto Alegre, para continuar trabalhando aqui mais perto de mim? E na época ela tinha apenas um ano e meio de mestrado. Ela disse, sim, eu vou. Escreveu aquele mestrado em toque de caixa, defendeu a dissertação, veio, fez a seleção, passou em primeiro lugar. E aí iniciou seu trabalho de doutorado, cujo uma parte desses dados ela vai apresentar agora aqui para vocês. Dentro da temática, né, da sinalização adenosinérgica, focando, então, no pau da CD73, na progressão dos glioblastomas. A Juliana ingressou no doutorado em 2006, defendeu no final do ano passado, e ao longo desse doutorado, então, nós conseguimos avançar bastante dentro dessa temática da sinalização adenosinérgica em glioblastomas. Durante esse período de doutorado, a Juliana também poder fazer um estágio sanduíche na Universidade de Pittsburgh, sob a supervisão da doutora Teresa Whiteside, e alguns dados que ela obteve nesse trabalho de doutorado de sanduíche, ela também vai mostrar para vocês hoje à tarde. E, enfim, ela é uma pesquisadora nata, eu enxergo assim, ela como uma pesquisadora nata, e algumas qualidades que eu gostaria de destacar na Juliana é que ela é uma pesquisadora, ela é inteligente, ela é focada, ela é dedicada, sempre soube o caminho que ela queria seguir, e isso muito me impressiona até hoje, porque ela é jovem, extremamente jovem, defendeu o doutorado agora com 25 anos, e ela tem coragem para mudar. Então, essas são características que moldam o caráter de um pesquisador que já tem e vai ter uma trajetória de sucesso. Então, agradeço, então, mais uma vez essa oportunidade de estar aqui, de estar apresentando a Juliana, e com isso passo a palavra para ti, Ju, para te se apresentar os teus dados para o pessoal, que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Elis, muito obrigada pela gentil apresentação. Eu queria te dizer que foi um prazer compartilhar todos esses anos de caminhada científica contigo. Eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando um pouco para você sobre a nossa história e os dados que a gente obteve ao longo desses anos. Deixa eu iniciar a apresentação. Tá, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. Ficou visível a apresentação? Todo mundo consegue ter acesso? Sim. Okay. Então, hoje eu vou contar para vocês duas histórias, que são histórias interligadas. A primeira história, então, é sobre o papel da sinalização purinérgica como um alvo para o tratamento do glioma, o papel da CD73 como um alvo para o tratamento desses tumores. E a segunda história é uma história um pouco mais recente, onde a gente explorou, então, a sinalização purinérgica
dentro de uma nova via de sinalização, que é a secreção das vesículas extracelulares, ou exossomos, e o impacto, então, dessas estruturas como mensageiros da sinalização polinérgica dentro do microambiente tumoral. Bom, dando início, o nosso grupo de pesquisa ele tem como principal foco a pesquisa no câncer, e dentre eles se destaca um tipo de tumoral, os gliomas. Os gliomas são aqueles tumores que acometem o sistema nervoso central do paciente, e eles apresentam tanto semelhança morfológica quanto na expressão gênica com células gliais ou seus precursores. Os gliomas, então, eles não são o tipo de tumor mais incidente, porém, eles são tumores extremamente devastadores e mortais para esses pacientes. O tratamento do glioma, atualmente, ele é multimodal e ele se baseia em cirurgia, sempre que for possível, seguida de rádio e ou quimioterapia. Porém, a cirurgia para o glioma é extremamente difícil devido à localização desse tumor e à extrema complexidade do tecido que ele acomete. Por outro lado, a quimioterapia ela é feita atualmente com um agente padrão ouro, que é a temozolomida, ou o TMZ, que foi descoberto na década de 80. Porém, o glioma apresenta algumas limitações e alguns desafios para esse tratamento. Uma delas é a barreira hematoencefálica, que limita a entrega de alguns medicamentos no sistema nervoso central e faz com que esse arsenal terapêutico seja extremamente limitado e nós não tenhamos evoluído muito nas últimas décadas. E a segunda, então, é que são tumores extremamente instáveis, que em cerca de 90% dos casos desenvolvem quimiorresistência e param de responder a esse tratamento. Nesse sentido, então, o uso da quimioterapia nesses pacientes aumenta a sobrevida em apenas 2 meses, gerando uma sobrevida média de 12 a 14 meses, e apenas 5% dos pacientes diagnosticados com glioma sobrevivem mais do que 5 anos. Isso, então, nos mostra um cenário extremamente devastador e nos faz crer, então, que é muito importante que a gente consiga encontrar um novo alvo terapêutico que seja eficiente e consiga melhorar esse quadro que a gente tem hoje. Bom, em 2019, nós revisamos o papel da sinalização polinérgica no contexto do câncer, e mais especificamente da sinalização adenosinérgica, e nós encontramos que, geralmente, esses tumores eles superexpressam a enzima CD73, o que aumenta, então, a produção de adenosina no microambiente tumoral. Essa adenosina, então, é um jogador extremamente importante nesse microambiente, porque ela tem efeitos tanto para o tumor quanto no microambiente imune desse tumor. Em relação ao tumor, essa adenosina é importante, então, porque ela apresenta um efeito pró-tumoral, de aumento da invasão desses tumores, da formação de metástases, do potencial migratório, da proliferação e da quimiorresistência. Mas, em contrapartida, essa adenosina também tem efeitos no microambiente tumoral, como, por exemplo, a indução de angiogênese, que vai ser importante para levar o aporte de nutrientes que esse tumor necessita para crescer. E, além disso, em relação ao sistema imune, ela tem efeitos em diversas células que compõem o sistema imune. Por exemplo, ela é importante para induzir a proliferação de células T regulatórias, importantes células inibitórias no microambiente tumoral, e também inibir a secreção de citocinas pró-inflamatórias por linfócitos e macrófagos, como, por exemplo, interleucina 6, TNF, interferon gama, enquanto, por um outro lado, ela induz a secreção de citocinas anti-inflamatórias e fatores de crescimento. Além disso, a adenosina também reduz a atividade citotóxica de linfócitos TCD8 e células natural killer contra esses tumores, sustentando, então, um microambiente imunossupressor que, em vez de atuar tentando atacar e diminuir esse tumor, passa a atuar dando suporte e levando à progressão tumoral. Além disso, ao longo dos últimos anos, surgiram algumas evidências do nosso grupo de pesquisa. A primeira, em 2003, publicada pela professora Márcia, mostrou que essas células de glioma têm um metabolismo de ATP, ADP e AMP alterados quando comparados com células análogas saudáveis, os astrócitos.
Já em 2008 e 2012, artigos do grupo sugerem que a CD73, então, tem envolvimento tanto no processo de proliferação quanto na adesão de células de glioma in vitro. Nesse contexto, então, o nosso primeiro objetivo era caracterizar o completo papel da CD73 sobre a biologia dos gliomas, tanto in vitro quanto em um modelo in vivo com o microambiente completo. Então, o nosso primeiro passo foi tratar linhagens celulares de glioma com o produto da CD73, a adenosina, e com o substrato, o AMP. A primeira coisa que a gente observa, então, no primeiro gráfico, é que essa adenosina, em tempos mais curtos de exposição, tem um efeito de induzir a proliferação dessas células de glioma. Por outro lado, quando a gente trata essas células com AMP, o substrato da CD73, a gente observou, então, em concentrações mais altas, uma diminuição da viabilidade dessas células. Esses dados, então, nos sugeriram que a CD73 teria um papel importante. Após, nós nos perguntamos qual seria o receptor de adenosina envolvido nesse fenômeno observado. Para isso, nós tratamos as células com adenosina e observamos esse aumento na viabilidade celular, cerca de 50%, e depois nós tratamos as células com adenosina na presença de um antagonista de receptor do tipo A1. E o que nós observamos, então, foi um completo bloqueio da atividade da adenosina de induzir aumento da viabilidade celular, indicando, então, que a adenosina exercia esses efeitos através da ligação de receptores A1. Esses dados, então, nos sugeriram que o bloqueio da CD73 e, portanto, da presença de adenosina poderia ser um alvo interessante para o tratamento desses tumores. Então, com isso, nosso primeiro objetivo foi desenhar e validar sequências de RNA de interferência para fazer o knockdown da CD73 e avaliar, então, qual seria o impacto disso sobre a biologia dos gliomas. Para isso, nós trabalhamos com linhagens celulares de glioma e nós submetemos essas células a principalmente duas condições experimentais. A primeira condição era o bloqueio farmacológico da CD73, utilizando um inibidor específico, o APCP, e a segunda condição era o knockdown da CD73, através, então, do uso dessas sequências de siRNA, conjugados com a lipofectamina, que é um reagente comercial de transfecção. Após, então, nós avaliamos o impacto disso in vitro sobre a proliferação, a viabilidade, o potencial clonogênico, a migração, a invasão e a sensibilidade ao TNZ dos gliomas. Nós também trabalhamos com um modelo in vivo de glioma, utilizando ratos Wistar. Os animais, então, foram tratados nas condições experimentais acima descritas, e eles foram avaliados quanto ao crescimento tumoral, a quantidade de adenosina no líquor, por HPLC, e a segurança desse tratamento. Bom, esses dados geraram um trabalho publicado em 2018, e nesse trabalho, então, a gente mostra 4 sequências inéditas que nós desenhamos. A primeira sequência era uma sequência anti-GFP, o nosso controle siRNA Scramble, para determinar qual o impacto do processo de silenciamento nessas células, já que é uma sequência que não tem um alvo específico na célula. Nós também desenhamos 2 sequências de siRNA visando o bloqueio da CD73 em ratos, a 961 e a 980, e, por fim, uma sequência visando o bloqueio da CD73 em humanos, a sequência 441. O nosso primeiro passo foi avaliar a eficiência dessas sequências em fazer um knockdown da CD73. Nós trabalhamos, então, tanto com células de glioma de rato, quanto com células de glioma humano, e nós avaliamos essa eficiência através de citometria de fluxo, atividade enzimática da CD73 e imunocitoquímica. E nós obtivemos, então, que todas as sequências desenhadas foram eficientes em fazer o knockdown da CD73 e reduziram, em média, 90% a atividade da CD73 e a expressão como proteína. A partir desses dados, então, nós concluímos que as sequências eram eficientes e nós partimos para investigar o papel da CD73 sobre a biologia dos gliomas in vitro.
O primeiro dado, então, que vocês estão vendo é o efeito do bloqueio da CD73 sobre a proliferação de células de glioma. O que a gente observou foi que o APCP, o inibidor da CD73, reduz a proliferação de células de glioma de maneira dose-dependente. Nesse mesmo sentido, o knockdown da CD73 reduz, em média, 40% a proliferação de células de glioma. E, em contrapartida, quando a gente faz o knockdown da CD73 e depois a gente suplementa essas células com adenosina, a gente reverte parcialmente ou completamente os efeitos observados, indicando, então, que a CD73 controla a proliferação das células de glioma, principalmente através da produção de adenosina. Já quando a gente olhou para a sensibilidade à temozolomida, nesses primeiros gráficos a gente tratou essas células com uma concentração não citotóxica da droga, 100 micromolar, já que elas são células bastante resistentes à quimioterapia. Após, então, a gente tratou essas células com a mesma concentração de temozolomida, porém na presença da inibição da CD73. E o que a gente observou é que essas células passam a responder a uma concentração de temozolomida que não era citotóxica antes. E elas também apresentam um IC50 menor, indicando então que a CD73 poderia ser um alvo interessante para ressensibilizar essas células ao tratamento com a temozolomida. Após, então, nós olhamos para o processo de invasão e migração nessas células de glioma, e o primeiro dado é que a adenosina é responsável, então, por induzir migração e invasão nessas células. Em contrapartida, mais uma vez, o bloqueio da CD73 se mostra interessante e é capaz de diminuir migração e invasão, e o mesmo acontece quando a gente faz o knockdown da CD73. Mais uma vez, quando a gente faz o knockdown da CD73 com posterior suplementação com adenosina, a gente observa a reversão desses efeitos, indicando então que a CD73 controla invasão e migração das células de glioma, principalmente através da produção de adenosina, e que o bloqueio tanto da atividade quanto da expressão da CD73 são interessantes para controlar a migração e a invasão dessas células. Nós partimos para investigar o papel da CD73 sobre a progressão do glioma em vivo. Nós utilizamos, então, um modelo em ratos. Esses animais foram submetidos à cirurgia estereotáxica para implante dos tumores no cérebro, no dia 1. Após alguns dias de recuperação, no dia 7, 14 e 21, eles foram divididos em 4 grupos. O grupo controle, que recebeu apenas PBS, que foi o nosso controle veículo. O grupo recebeu a PCP, siRNA Scramble ou siRNA CD73. Os animais foram tratados pela via intracérebro ventricular durante esses 3 dias. No dia 23, então, eles foram eutanasiados e os tumores foram analisados. Como a gente pode observar, tanto no gráfico quanto nas imagens, o bloqueio da CD73 da atividade enzimática da CD73 reduz o tamanho dos gliomas em cerca de 40% em vivo. Além disso, o knockdown da enzima também reduz o tamanho desses tumores em cerca de 45%. Isso foi correlacionado com uma diminuição dos níveis de adenosina no líquor desses animais de, em média, 90% a 95%, o que confirma o bloqueio da atividade da CD73. Além disso, no grupo que a gente realizou o knockdown da enzima, a gente também observou um aumento da infiltração leucocitária, que vocês podem acompanhar pelas imagens de histologia, sugerindo, então, que talvez a redução desses tumores poderia, de alguma forma, estar relacionada com uma diferença na ativação do sistema imune presente no sítio tumoral. Bom, nesse primeiro trabalho, então, a gente desenvolveu sequências de siRNA que foram competentes em fazer o knockdown da enzima, tanto in vitro quanto in vivo, e reduzir a diminuição do IC50 para a droga.
uma diminuição da malignidade tumoral através da diminuição do potencial de formar colônias, há uma diminuição da proliferação celular, relatada principalmente com o aumento de necrose e relacionada com as vias da AKT e do NF-κB, e uma diminuição da migração e invasão celular, relacionado principalmente com diminuição da expressão de metaloproteinase 2 e vimentina. Além disso, em vivo, o bloqueio da CD73 reduziu o tamanho desses tumores, levando à regressão tumoral de uma maneira segura, já que a gente não observou nenhum sinal que indicasse dano periférico para esses animais. Bom, esses dados, então, nos sugerem que a inibição da CD73 induz inibição da progressão tumoral e que a enzima poderia ser um alvo interessante para o tratamento desses tumores. Porém, nesse momento a gente começou a pensar, então, como que a gente faria a translação dessa ideia, desses dados in vitro e in vivo, para uma aplicação na clínica, já que sequências de siRNA têm uma limitação, já que elas não são estáveis quando administradas sozinhas na corrente sanguínea, e elas sofrem rápida depuração, e a gente também está validando, então, com um tumor especial, presente no sistema nervoso central, que tinha a imposição da barreira hematoencefálica. Bom, visando, então, contornar essas limitações e fornecer uma alternativa que fosse promissora para uma aplicação clínica, nós escolhemos, então, trabalhar com um sistema nanoestruturado, visando fazer a entrega desses RNAs de interferência. Nós escolhemos trabalhar, então, com um sistema lipídico, uma nanoemulsão catiônica, que, por ter esse forte caráter positivo, interage com o nosso siRNA, que tem um caráter negativo, formando um complexo, que poderia, então, ser um complexo interessante para o tratamento in vivo e para a administração em pacientes, e também poderia ser uma alternativa para carregar essas moléculas através da barreira hematoencefálica, gerando, então, novas alternativas de tratamento para os tumores do sistema nervoso central. Então, o nosso próximo objetivo, depois de caracterizar o papel da CD73, foi desenvolver e caracterizar nanoemulsões catiônicas que, associadas com siRNA anti-CD73, seriam utilizados, então, para administração nasal no tratamento do glioma. Nós escolhemos a via nasal porque ela é um método eficiente e não invasivo para a entrega de medicamentos no sistema nervoso central, que gera maior conforto para o paciente, que poderia administrar a sua quimioterapia em casa, evitando, então, as complicações associadas com uma internação hospitalar. Além disso, a cavidade nasal é anatomicamente associada com o sistema nervoso central. Já foi demonstrado que ela é capaz de aumentar a biodisponibilidade de medicamentos no sistema nervoso central e reduzir efeitos adversos. Porém, a via nasal tem uma limitação, que é uma pequena absorção, que nós, então, tentamos contornar com o sistema já descrito, um sistema baseado em uma nanoemulsão catiônica, visando, então, aumentar a internalização desses complexos pelas nossas células. Nesse trabalho, então, nós trabalhamos mais uma vez com linhagens celulares de glioma, e dessa vez também com uma cultura primária de astrócitos, que são as células análogas saudáveis do sistema nervoso central. Nós realizamos o knockdown da CD73, utilizando mais uma vez as sequências de siRNA descritas no trabalho previamente publicado, mas dessa vez, então, associadas com o nosso sistema, a nossa nanoemulsão catiônica. Nós caracterizamos esses complexos através do tamanho, do potencial zeta, do índice de polidispersão e da eficiência de complexação, e também avaliamos in vitro a viabilidade celular e a atividade da CD73. Nós trabalhamos com o mesmo modelo previamente descrito, nós tratamos esses animais com esses complexos e avaliamos em vivo o crescimento tumoral, os níveis de adenosina no líquor e a expressão de CD73 através de imunohistoquímica, bem como a segurança, mais uma vez, desse tratamento. Então, nós publicamos 2 trabalhos em 2019, descrevendo esses sistemas e a eficiência do bloqueio da CD73 para o tratamento dos gliomas.
Esses sistemas, então, eles eram compostos de triglicerídeos de cadeia média, de lecitina, DOTAP, que era o lipídio catiônico, glicerol e água. E nós primeiro, então, avaliamos a eficiência dessa formulação em complexar com o nosso sRNA. Nós trabalhamos com essa formulação em 4 balanços de carga teóricos. Esses balanços de carga são o balanço de carga entre a carga positiva, doada pela nanoemulsão, e a carga negativa doada pelo RNA de interferência. Nós avaliamos, então, essas formulações, os balanços de carga mais 1, mais 0,1, mais 2 e mais 4. E como vocês podem observar, então, no gel de agarose, o balanço de carga mais 4 foi o mais eficiente em complexar o sRNA, e nós obtivemos, então, uma eficiência de cerca de 100% da formulação em se ligar, então, com as nossas sequências. Já em relação às características fisicoquímicas da formulação, a nanoemulsão, quando sozinha, ela apresenta, então, um tamanho adequado, de cerca de 178 nanômetros, um índice de polidispersão próximo de 0, o que indica a homogeneidade desse sistema, e o potencial zeta positivo, o que já era esperado, indicando, então, estabilidade do sistema. Já quando a gente faz a complexação dessa formulação com as nossas sequências, a gente observa que quanto menor o balanço de carga, maior o tamanho desses complexos. E mais uma vez, o balanço de carga mais 4 foi o mais eficiente, obtendo então um tamanho de partícula de cerca de 200 nanômetros. Em relação ao índice de polidispersão, a mesma tendência foi observada, e o balanço de carga mais 4 obteve, então, índice de polidispersão menores. E, por fim, em relação à carga, uma tendência inversa foi observada, onde o balanço de carga mais 4 foi aquele que apresentou carga positiva e adequada para os nossos experimentos. Bom, baseado nesses dados, então, nós escolhemos seguir trabalhando com os balanços de carga mais 2 e mais 4, que foram aqueles que obtiveram as melhores características fisicoquímicas. Nosso primeiro experimento, então, a gente tratou essas células com esses complexos. Esses complexos foram previamente marcados com fluorescência. E a gente transfectou essas células. Então, a gente observou que esses complexos eram eficientemente internalizados pelas células de glioma. Após nós avaliamos a eficiência desses complexos em fazer o knockdown da CD73, nos balanços de carga mais 2 e mais 4, a gente observou que os 2 balanços testados foram eficientes em reduzir a atividade da CD73, e mais uma vez o balanço de carga mais 4 foi o mais eficiente e bloqueou a atividade da CD73 em cerca de 85% in vitro. Já em relação à viabilidade celular dessas células, os 2 balanços de carga testados foram eficientes em reduzir a viabilidade celular do glioma, e o balanço de carga mais 4 foi eficiente em reduzir em cerca de 50% a viabilidade dessas células, indicando, então, mais uma vez, a CD73 como um alvo interessante para o tratamento desses tumores. Em contrapartida, quando a gente expôs as células análogas saudáveis do sistema nervoso central, os astrócitos, aos mesmos complexos, a gente não observou citotoxicidade, não ocorreu redução da viabilidade celular, indicando, então, que esses complexos seriam eficientes em serem internalizados pelas células, que eles reduziriam a expressão da CD73, o que acarretaria em diminuição da viabilidade dos tumores, porém, eles demonstravam segurança, já que eles não causavam redução da viabilidade celular dos astrócitos, in vitro. Após, então, nós escolhemos seguir para os experimentos em vivo com balanço de carga mais 4, que foi o mais eficiente em todos os testes avaliados previamente. Nós utilizamos mais uma vez ratos Wistar, e a nossa pergunta que era se esses complexos seriam eficientes em entregar as nossas sequências no cérebro através da administração nasal. Nós, então, utilizamos mais uma vez as formulações marcadas com fluorescência. Nós fizemos uma administração pela via nasal, fizemos a eutanásia desses animais e buscamos esses complexos, então, nos diferentes tecidos utilizando o IVIS. Focando, então, no cérebro, que era o nosso
o nosso alvo com esses complexos, a gente observa, então, que após uma única administração, esses complexos já são detectáveis no cérebro desses animais. Após 12 horas, nós observamos um aumento da presença desses complexos no cérebro. Então, após 24 horas, a gente começa a observar uma diminuição da disponibilidade desses complexos, e eles não são mais detectáveis após 32 horas de administração. Através desses dados, a gente escolheu, então, o nosso regime terapêutico. Nós utilizamos mais uma vez, então, o modelo em vivo em ratos. Esses animais foram operados no dia 1. No dia 5, nós iniciamos o tratamento. Nós dividimos os animais em 3 grupos. O grupo controle, que recebeu apenas PBS pela via nasal. O grupo sRNA Scramble. E o nosso grupo 3, que recebeu a nanoemulsão acoplada ao sRNA anti-CD73. Baseado nos dados anteriores, nós tratamos esses animais pela via nasal 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas, durante 15 dias. E no 20º dia, nós realizamos a eutanásia desses animais e a análise dos tumores. O que a gente observa, então, com esses dados é que o knockdown da CD73, utilizando a nossa formulação de nanoemulsão como veículo de entrega, é eficiente em reduzir o tamanho dos tumores in vivo, e essa redução é de cerca de 60%. Além disso, nós também observamos, mais uma vez, a redução dos níveis de adenosina no líquor dos animais tratados, e dessa vez nós também olhamos para a expressão de CD73 através de imunohistoquímica. Como a gente pode observar, então, os animais controle, em verde, apresentam uma alta expressão de CD73, e nos animais tratados com os nossos complexos, a gente observa uma diminuição da expressão de CD73, indicando, então, que os nossos complexos foram eficientes em entregar essas sequências para o cérebro e fazer o knockdown da CD73 também em vivo. Além disso, a gente também observa em vermelho a marcação para CD31, onde gliomas são classicamente conhecidos por serem tumores extremamente angiogênicos, mas no grupo que a gente faz o knockdown da CD73, a gente observa uma diminuição da marcação de CD31 para novos vasos sanguíneos, mostrando que além da redução dos tumores, a gente também observa uma diminuição do potencial angiogênico após o knockdown da CD73. A gente também se perguntou qual seria a segurança desse tipo de tratamento. A gente não observou nenhuma alteração nas atividades renais ou hepáticas, no ganho de peso desses animais, ou ainda na histologia dos pulmões. Nós também submetemos esses animais a testes comportamentais. Eles não demonstraram nenhuma alteração na capacidade olfatória. Por outro lado, no teste de open field, nós não observamos alterações que indicassem ansiedade nesses animais. A única alteração observada foi no aumento dos cruzamentos desses animais quando submetidos ao open field, o que indica, então, uma melhor capacidade de locomoção e provavelmente um melhor prognóstico, utilizando a CD73 como alvo nesse modelo. Nesse trabalho, então, a gente foi capaz de desenvolver um sistema nanoestruturado que é eficiente em carregar os nossos RNAs para a CD73 em vivo através da administração nasal. O sistema é eficiente em entregar essas sequências no cérebro dos animais, e ele se mostra, então, como uma alternativa terapêutica interessante, já que diminui os tumores em cerca de 60%. Em contrapartida, nós não observamos nenhuma toxicidade relatada com toxicidade hepática, renal, nasal, pulmonar ou prejuízo comportamental, indicando, então, que a CD73 seria um alvo interessante, e nós fomos capazes de desenvolver um sistema interessante para entregar essas sequências em vivo no cérebro desses animais. Após, então, nós nos perguntamos qual seria o impacto do tratamento com esses complexos em conjunto com a temozolomida, já que dados da literatura e os nossos dados indicavam que a CD73 seria um alvo interessante para ressensibilizar essas células ao tratamento com a quimioterapia. Nesse trabalho, então, o nosso objetivo foi comparar a ação antitumoral das nanoemulsões
carregando esse sRNA anti-CD73 com a temozolomida em tratamento combinado ou num regime sozinho. Nós, mais uma vez, trabalhamos com linhagens celulares de glioma, submetemos as células às diferentes condições experimentais, que eram tratamento com a temozolomida, knockdown da CD73 utilizando a nanoemulsão, ou o grupo 3, o tratamento que combinava as duas estratégias, e nós avaliamos in vitro a viabilidade celular dessas células. Já em vivo, nós trabalhamos com o mesmo modelo mencionado anteriormente, só que dessa vez nós dividimos os animais em 4 grupos. O grupo que recebeu temozolomida iniciou recebendo temozolomida no dia 5, recebeu temozolomida por 5 dias pela via intraperitoneal. Já em relação ao nosso tratamento, nós seguimos o mesmo regime terapêutico previamente descrito. Nós tratamos os animais do dia 5 ao dia 20 pela via nasal, 2 vezes ao dia. No dia 20, então, os animais foram eutanasiados e nós analisamos os tumores através do crescimento tumoral e dos níveis de adenosina no líquor dos animais. Esses dados, então, foram publicados em maio desse ano. E o que a gente observou in vitro foi que as duas células apresentam um perfil extremamente resistente à temozolomida, com uma redução da viabilidade celular de, em média, 15 a 20%. Já quando a gente faz o tratamento com os nossos complexos, a gente observa uma eficiência maior em reduzir a viabilidade celular do glioma, que pode chegar em até 70%. Já quando a gente faz o tratamento combinando as duas estratégias, a gente não observou efeito aditivo ou sinérgico in vitro. Em relação aos dados em vivo, como já esperado, a temozolomida foi eficiente em reduzir o tamanho dos tumores em cerca de 35%. Já a nossa nova proposta, utilizando a CD73 como alvo, reduz o tamanho dos tumores em cerca de 80%. Então, é importante destacar aqui que a gente observou que o bloqueio da CD73 foi mais eficiente para controlar a progressão do glioma in vivo do que o tratamento padrão ouro empregado na clínica nas últimas décadas. Porém, a gente, mais uma vez, também não observou efeito aditivo ou sinérgico no tratamento combinado, mas é importante ressaltar que também nenhum prejuízo ao tratamento foi observado quando a gente combina as duas estratégias. Já em relação aos níveis de adenosina, no grupo que recebeu o sRNA para CD73, observamos reduções de cerca de 90% dos níveis de adenosina, indicando então que foi eficiente em fazer um knockdown da CD73. Bom, após esses dados iniciais, e considerando que eu falei para vocês que a adenosina tem um papel importante não só na progressão do glioma, como no controle do microambiente tumoral presente no sítio do tumor, a nossa próxima pergunta foi: seria a CD73 um alvo interessante para fazer a educação desse microambiente imune, retirar essa pressão imunossupressora e causar, então, uma melhora na resposta desses tumores? Para isso, então, a gente trabalhou apenas com um modelo in vivo, um modelo em ratos imunocompetentes. Nós tratamos esses animais, como eu descrevi para vocês, da mesma maneira que a gente fez nos trabalhos anteriores. Porém, dessa vez, no dia 20, nós retiramos os cérebros, nós isolamos os tumores. Esses tumores, então, eles tiveram 2 destinos. Um destino foi a dissociação para análise por citometria de fluxo das diferentes populações celulares presentes no microambiente do tumor. E assim, o segundo destino foi a análise da expressão de citocinas utilizando o PCR em tempo real. Esse trabalho, então, foi publicado em abril desse ano, e nele a gente começa mostrando, então, que, mais uma vez, a CD73 é um alvo interessante, já que ela reduz o tamanho desses tumores, mas nesse trabalho a gente também conseguiu correlacionar a diminuição desses tumores com um aumento de apoptose dessas células. Nossa segunda pergunta, então, foi como estaria a expressão de CD73. A gente demonstrou nos trabalhos anteriores que os complexos eram eficientes para fazer um knockdown da CD73 nas células tumorais.
Mas aqui a gente ampliou um pouco mais essa pergunta e nos perguntamos: esses complexos também estariam silenciando a CD73 nas outras células presentes no microambiente tumoral? E a resposta que a gente encontrou foi que sim, que o bloqueio da CD73 com os complexos nesse sistema de entrega com as nanoemulsões reduz a expressão da CD73 nas células tumorais, mas também reduz a expressão da CD73 em algumas células imunes presentes no microambiente do tumor, como, por exemplo, microglia e macrófagos. Além disso, nós não observamos alteração na expressão de CD73 em linfócitos presentes no microambiente do tumor e nenhuma alteração na expressão de CD39 foi observada nesse trabalho. Já em relação às células presentes no microambiente do tumor, a gente observou que quando a gente faz o knockdown da CD73, a gente reduz a infiltração de células como microglia, macrófagos e células T regulatórias dentro do microambiente do tumor. Todas essas células são células classicamente inibitórias, com atividade imunossupressora relacionada com a progressão dos tumores. Bom, nesse trabalho, então, a gente mostrou que os nossos complexos bloqueiam a expressão de CD73, tanto nos tumores quanto em microglia e macrófagos presentes no microambiente tumoral, e que isso, então, corresponde a uma diminuição da adenosina nesse microambiente. A diminuição da adenosina é correlacionada com uma diminuição da infiltração de microglia, células T regulatórias e macrófagos, em contrapartida com um aumento da expressão de citocinas como interleucina 6, CCL17 e CCL22. Citocinas que têm um importante papel tanto na ativação dessas células imunes quanto no recrutamento. A nossa hipótese, então, nesse trabalho é que o bloqueio da CD73 reduz a infiltração de células imunes inibitórias com atividade imunossupressora comprovada. Com a inibição da presença dessas células, a gente teria, então, um ambiente que se tornaria menos imunossupressor e possibilitaria, então, que células como células TCD8 ou células natural killer passassem a atacar esses tumores na ausência do freio exercido pelas células inibitórias, aumentando, então, a apoptose dessas células. O que a gente conclui, então, com esse trabalho é que a CD73 poderia ser um alvo interessante para fazer a imunoterapia desses tumores sozinha e talvez em combinação com outras abordagens imunoterápicas. Bom, fechando essa primeira história, então, que eu tinha para contar para vocês, a gente mostrou que a CD73, através da produção de adenosina, é importante no controle de processos de proliferação, migração, invasão, quimiorresistência e sobrevivência dessas células, e que ela também é correlacionada com a manutenção desse microambiente tumoral imunossupressor e com a formação de novos vasos sanguíneos. Então, quando a gente utiliza a CD73 como alvo, numa estratégia utilizando a nanoemulsão associada com siRNA de interferência, a gente faz o knockdown da CD73, a gente diminui a biodisponibilidade de adenosina, o que acarreta, então, na diminuição da infiltração de células inibitórias e imunossupressoras no microambiente tumoral, a formação de novos vasos sanguíneos, enquanto aumenta a secreção de citocinas como interleucina 6, CCL17 e CCL22, e também diminui a pressão proliferativa nesses tumores, causando, então, regressão tumoral. Sugerindo que a CD73 é, sim, um alvo interessante para a intervenção terapêutica nos tumores cerebrais. Após finalizar essa primeira história, eu queria introduzir para vocês uma segunda história. Essa história teve início durante meu doutorado sanduíche, no laboratório da doutora Whiteside. E lá, então, a gente começou a trabalhar com essas estruturas, essas vesículas extracelulares, ou os exossomos. A gente, então, essas estruturas, elas são estruturas extremamente pequenas, de cerca de 50 a 200 nanômetros, e elas apresentam, então, uma semelhança com as suas células-mãe. Elas são um mecanismo de comunicação que essas células utilizam. Elas embalam essa mensagem dentro dessas vesículas e propagam essa mensagem dentro do microambiente tumoral e também a nível sistêmico.
Essas estruturas, então, elas apresentam conteúdo semelhante com as células-mãe, como, por exemplo, proteína, DNA, RNA, entre outros. E a gente demonstrou nesses primeiros trabalhos publicados durante o meu sanduíche que quando a gente isola essas vesículas derivadas de células tumorais, mais especificamente de células de glioma, a gente observa um leque de atividades, principalmente atividades imunossupressoras, como a indução de morte e apoptose em telas TCD8 e inibição de ativação dessas células, uma diminuição da proliferação e da ativação de células natural killer, um aumento da proliferação de células T-regulatórias e uma diminuição da ativação de células TCD4, e uma diferenciação de macrófagos num fenótipo classicamente imunossupressor e protumoral, que é um fenótipo do tipo M2, além de indução de angiogênese e progressão tumoral. Bom, entendendo que essas vesículas têm esse leque de atividades que são importantes no microambiente tumoral para reduzir um ambiente imunossupressor e protumoral, e que elas têm uma semelhança com as suas células-mãe, a gente se perguntou, seriam essas vesículas mensageiros da sinalização polinérgica que estariam propagando essa mensagem dentro do microambiente tumoral? Primeiro, então, a gente publicou esse artigo em maio desse ano, no mês passado. Nesse artigo, nós isolamos exossomos ou vesículas extracelulares derivados de células tumorais. Nós caracterizamos essas vesículas, mostrando que elas tinham um tamanho e identidade adequada para exossomos, e se enquadravam nessa categoria. E nós também demonstramos que essas vesículas elas carregavam no seu interior adenosina e inosina. Na sequência, nós avaliamos a expressão das enzimas da sinalização polinérgica CD39 e CD73. Vocês podem observar, então, a expressão dessas enzimas nas células-mãe e nos exossomos. Esses exossomos, então, eles expressam CD39 e CD73, e como vocês podem observar no dot plot, eles expressam tanto no interior da vesícula, quanto na membrana dos exossomos. E mais importante do que isso, além de expressar a CD73 e a CD39, essas enzimas têm atividade enzimática, elas são ativas. E elas são capazes, então, de produzir adenosina, quando na presença do substrato. Na sequência, nós nos perguntamos, então, seria a sinalização polinérgica um importante mecanismo na resposta que a gente obteve anteriormente para esses exossomos? Para isso, a gente tratou uma cultura primária de macrófagos humanos, com esses exossomos, e o que a gente observou foi que os exossomos eles eram responsáveis por induzir um fenótipo mais imunossupressor, caracterizado principalmente pela expressão de interleucina 10, TGF-beta e arginase 1. Porém, quando a gente tratava essas células com esses exossomos, na presença de um antagonista para receptor A2B, a gente bloqueava esses efeitos. E o mesmo acontece quando a gente olhava para a expressão de fatores pró-angiogênicos. Os exossomos induziam a secreção de diversos fatores pró-angiogênicos e os antagonistas de receptor A2B bloqueavam esses efeitos. Indicando, então, que esses exossomos eles induzem um microambiente imunossupressor e pró-angiogênico através da sinalização adenosinérgica e através do receptor A2B. Nós não observamos o mesmo efeito para nenhum outro antagonista ou receptor testado, e efeitos semelhantes foram observados quando a gente utilizou exossomos derivados de pacientes com câncer. Após, então, nós também avaliamos o efeito desses exossomos em células endoteliais. Na figura A, a gente pode observar, então, que a adenosina induz proliferação dessas células endoteliais, com um efeito pró-angiogênico, e esse efeito se dá, então, através do receptor A2B, já que o antagonista de A2B bloqueia esse efeito. E o mesmo acontece quando a gente utiliza exossomos. Os exossomos derivados de células tumorais induzem a proliferação de células endoteliais, e esse efeito, mais uma vez, é bloqueado pelo antagonista de receptor A2B, indicando que a adenosina presente nesses exossomos também é importante na indução de angiogênese. Nós também trabalhamos em vivo, mas em vivo nós utilizamos animais nocaute para receptor de adenosina, ratos nocaute para receptor A1,
A2A e A2B, e nós tratamos esses animais nocaute com os mesmos exossomos isolados previamente. O que a gente observa, então, é que animais do grupo nocaute para receptor A1 ou A2A, eles têm uma indução de angiogênese após a administração desses exossomos. Porém, animais nocaute para receptor A2B, esse efeito não acontece, indicando que a sinalização adenosinérgica, através de receptores A2B, é um importante mecanismo da indução de angiogênese descrita previamente para esses exossomos. Já quando a gente fez uma imunohistoquímica dessas estruturas, a gente observa, então, que animais nocaute para A1 e A2A têm um aumento da angiogênese e o aumento da formação de novos vasos sanguíneos, em vermelho, bem como um aumento da infiltração de macrófagos e de macrófagos relatados com o tipo M2, o tipo imunossupressor. Já em animais A2B, esse fenômeno não acontece, indicando mais uma vez que o receptor A2B está relacionado com os efeitos dos exossomos. Nesse artigo, então, a gente conclui que essas vesículas extracelulares, elas são mensageiros da sinalização purinérgica e elas carregam tanto adenosina quanto inosina, além de carregar CD39 e CD73 enzimaticamente ativas que produzem adenosina. Essas células tumorais, então, elas se valem desse mecanismo para propagar a mensagem da sinalização purinérgica. Elas secretam esses exossomos ganham tanto o microambiente tumoral quanto a circulação desse paciente, e através, então, da produção de adenosina, eles ativam receptores A2B em macrófagos e células endoteliais, induzindo, então, angiogênese e um fenótipo imunossupressor que é importante para a progressão do tumor. Então, a mensagem que eu queria passar com esse trabalho é que, classicamente, quando a gente fala de sistema purinérgico, a gente olha para as células, mas que a gente não pode descartar o papel dessas vesículas como mensageiros da sinalização purinérgica, já que eles são capazes, então, de pegar essa mensagem e propagar ainda mais longe dentro do microambiente dessas células, aumentando, então, a resposta e também causando a progressão desse tumor através da via adenosinérgica. Bom, então, o último trabalho que eu trouxe para vocês é sobre a biogênese desses exossomos e o papel da adenosina nesse contexto. Ainda não é completamente claro como que essas estruturas são produzidas e liberadas, qual que é o mecanismo que controla isso. E nesse artigo, então, publicado também em maio desse ano, a gente descreve o papel dos receptores de adenosina na regulação da produção desses exossomos. Nós, mais uma vez, trabalhamos com animais nocaute para receptores de adenosina, isolamos as células desses animais e coletamos essas vesículas. Coletamos o sobreandante dessas células, isolamos os exossomos através de um método de cromatografia de exclusão de tamanho e avaliamos a quantidade desses exossomos produzidos por célula. O que a gente observa, então, nesse primeiro gráfico é que parece que os receptores de adenosina têm algum papel na produção e liberação desses exossomos, já que animais nocaute para receptor A1 ou A2A apresentam um aumento da liberação dessas estruturas. Após, então, nós tratamos essas células com adenosina, e o que a gente observa no gráfico D e E é que quando a gente trata essas células com adenosina, e provavelmente ativa os receptores de adenosina, a gente tem uma diminuição da produção de exossomos. E o oposto acontece quando a gente trata essas células em F com um antagonista dos receptores de adenosina. Quando a gente bloqueia esses receptores, a gente observa um aumento da produção de exossomos. Tentando entender, então, qual que seria o receptor responsável por esse fenômeno, a gente tratou as células com antagonistas e agonistas de receptores de adenosina e avaliamos o conteúdo de produção de exossomos. O que a gente observa, então, quando a gente faz o agonismo do receptor A2A, a gente reduz a secreção de exossomos, indicando, então, que a adenosina altera a produção de exossomos, diminuindo a liberação dessas estruturas através do receptor A2A. O nosso próximo passo, então, foi se perguntar se a adenosina estava envolvida apenas na produção desses exossomos ou se ela também alterava a função dessas vesículas. O que a gente observa em B
é uma atividade imunossupressora, onde a gente tratou células linfócitos primários TCD8 com esses exossomos. A gente observou que esses exossomos derivados de tumores induzem apoptose de células TCD8, como previamente descrito, já que eles são imunossupressores. Porém, a gente também observou que quando essas células são previamente agonizadas para receptor A2A, elas aumentam a sua capacidade imunossupressora dos exossomos. Indicando, então, que os receptores de adenosina não só são importantes para controlar a quantidade de vesículas liberadas, como também para controlar a atividade dessas vesículas. Mostrando que, mais uma vez, a gente não pode negligenciar o papel das vesículas extracelulares quando a gente pensa em manipular o sistema purinérgico no contexto do câncer e no contexto do microambiente tumoral. Bom, eu queria agradecer aos meus colaboradores que participaram da execução desse trabalho, ao apoio financeiro, à minha orientadora e à atenção de todos. Parabéns, lindo trabalho. Parabéns, Juliana. Obrigada. Parabéns, Juliana. Está aberto para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. Juliana, eu estava agora pensando aqui Deixa eu só abrir a minha câmera. Eu estava aqui agora pensando nessa interação dos exossomas. Tem alguma coisa na literatura falando nesse microambiente do tumor que fala da interação deles com as plaquetas, por exemplo? Até onde eu sei, a interação com as plaquetas, a gente sabe pouquíssima coisa. A gente, inclusive, quando eu ainda estava em Pittsburgh, a gente começou uma linha de pesquisa tentando entender essa relação, mas ainda é muito obscuro. A gente sabe muito mais em relação às células imunes do que em relação às plaquetas. Obrigada. De nada. Parabéns pelo trabalho, lindo, lindo. Obrigada. Oi, Juliana, parabéns mesmo pelo trabalho. Eu tenho algumas perguntas, mas eu vou fazer uma pergunta técnica, talvez. Em relação à inalação, né? Você fez a administração via inalatória. Eu queria que você me contasse, eu não sei se você falou, porque eu tive algumas perdas de sinais de internet, como que você fez essa administração e como você controla o quanto o animal está recebendo disso, né? E se há um efeito dose dependente da administração de suas nanopartículas, né, para a chegada do RNAi. Sim. A gente fez a administração. É importante ressaltar que a gente trabalhou com ratos, que são animais mais receptivos à manipulação. Então, a gente fez uma administração nasal, utilizando uma pipeta, onde a gente gotejou essa formulação dentro do nariz desses animais, dentro da 2 vezes ao dia. Então, foi uma administração bem tranquila, porque eles não exerciam resistência. Eu não consigo te garantir que eles receberam toda a dose, porque é normal que um pouco da formulação volte com o reflexo de respiração, né? E sobre a questão da dose dependência, infelizmente, até o momento, eu só consegui testar em uma dose. Então, eu não consigo te dizer se eu teria um efeito dose dependente. Eu acredito que sim. Eu acredito que, considerando o efeito que a gente teve, talvez seria interessante, inclusive, administrar uma dose menor para tentar entender qual seria a dose mais apropriada para esses animais. Mas, infelizmente, com a limitação orçamentária, eu só consegui, até o momento, testar em uma dose. Tá certo, obrigada. Alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário? Eu falo. Não, fala primeiro. Vai, Alexandre, pode ir.
Sim, com certeza. É de interesse nosso testar diferentes regimes terapêuticos em diferentes ciclos de quimioterapia, fazendo paradas e retomadas no tratamento. E também seria muito interessante analisar a curva de sobrevida desses animais a longo prazo. Mas é uma ideia certamente para o futuro. Seria muito interessante. Juliana, eu queria fazer uma pergunta, pode ser, Ana? É Ana Ventura. Pode. Oi, Juliana, parabéns, muito interessante. E, na verdade, eu tenho uma curiosidade, né? Você tem inosina nos seus exossomos, né? E você bloqueando a CD73, não é isso? Você também bloqueia, eu acho que a via de síntese da inosina também. Vocês têm alguma ideia sobre inosina? Você testou? Porque a inosina ela é muito mais estável, né, do que a adenosina. É uma curiosidade, tá? O trabalho está lindo, realmente é muito claro, mas eu fiquei com essa curiosidade. Se vocês têm algum resultado sobre inosina. Sim, é uma boa pergunta, porque a gente mostrou que tem inosina dentro desses exossomos, mas a gente não determinou qual seria o papel dela ainda nesse microambiente tumoral e para os tumores. Com certeza é uma pergunta que fica em aberto, porque se ela está ali, eu acredito que alguma função ela tenha, mas a gente ainda não sabe, a gente ainda não testou o papel da inosina nesse contexto. Inclusive, você pode ter até, não sei, uma via de volta, né? Pela inosina, IMP, sei lá, ou até umas vias aí que poderiam, né, tá te atrapalhando até, enfim. Mas ok, muito bonito. Obrigada. Ana Fatacini pode perguntar. Tá bom. Na verdade, eu tenho colaborado, né, em todos esses trabalhos, o que é uma grande satisfação. Mas quando a gente olha os artigos, mesmo aqueles que a gente colaborou, a gente sempre fica com alguma dúvida impressionante. Não, eu queria perguntar para Juliana, foi bem lá no início que tu falou dos receptores e que tu descartou o A3 no envolvimento da morte induzida pela adenosina, algo assim, né? Os primeiros resultados que tu mostra. Me chamou a atenção porque a gente tem um trabalho da Andressa, né? Que ela, na época, então, enfim, ela testou indometacina e a gente viu que a indometacina estaria induzindo a morte do glioma via receptora 3, né? Então, assim, a gente meio que abandonou o A3, né? Ao longo. Na verdade, eu só queria ver o que ali naquele momento, por que a gente também descartou o A3. Sim, na verdade, a gente discute no artigo, porque a gente mostra que quando a gente faz o agonismo de A3, a gente tem uma tendência à morte do glioma. Eu não cheguei a entrar no mérito hoje, porque eu achei que eu já estava me alongando um pouco demais nessa discussão. Mas a gente discute no artigo assim, que parece que, quando a gente trata com a adenosina, inclusive a gente vê uma curva muito interessante, que concentrações menores induzem a proliferação, concentrações maiores chegam no platô, concentrações maiores induzem uma queda. E a gente observa que o A1 provavelmente induz proliferação e o A3 tem uma tendência a induzir a morte. Então, é um balanço muito delicado de trabalhar ali. Parece que esse efeito é dependente de receptor e dependente de concentração. E a gente discute isso no artigo, assim, que parece que receptores diferentes do glioma estão envolvidos em diferentes respostas, onde o A1 estaria envolvido com a proliferação e o A3 sim com a morte. Sim. Sendo que hoje o que a gente tem visto é que, na verdade, pode olhar do ponto de vista da célula de glioma, do tumor mesmo, e a célula do sistema imune, né? Então, eventualmente, a adenosina faz essas duas ações, né? Na própria célula e bloqueando, enfim, sendo uma imunossupressora. Tá, é só para lembrar porque que a gente tinha... Muito bem lembrar. Que a gente tinha... Mas, enfim, vendo o conjunto completo da obra, a gente fica emocionado, né, de ver o trabalho e como se desenvolveu, como é bonito esse trabalho desenvolvido por ti, pelas tuas mãos. A gente sabe, né, que todo mundo colabora, mas o principal ator é o estudante ali
responsável pelo trabalho, e toda essa possibilidade de desenvolvimento que tu teve ao ficar alguns meses, não sei se chegou um ano lá com a Tereza, um ano, né? Então foi muito produtivo, a gente também pode observar, né? Isso aí também é muito importante a gente falar, né? Como o Robson disse, a gente está sendo ouvido aqui por muitos estudantes. Infelizmente, nós estamos vivendo uma situação especial no mundo todo, que essas trocas vão ficar muito prejudicadas nos próximos anos ou meses, mas que têm sido fundamentais, né? Essas trocas com a ida dos estudantes para os laboratórios de outros locais, né, assim, que trabalham com a mesma linha que a gente. E o teu trabalho demonstra bem isso, né, como foi importante a tua ida para lá. Tá? E eu queria só comentar também que todo aquele estudo em modelo animal, com a administração, né, dos RAs de interferência, siRNAs da 5' da CD73, a gente estaria a um passo para começar a testar em humanos, né? Não sei se, enfim, por questões ainda de não se acertar a população, o médico que vai ser responsável, que na verdade gostaria também de chamar a atenção, né, Dr. Marco Stefani, que é coautor daquele trabalho e dos outros também. Ele foi um estímulo muito grande para nós, né, para levar adiante esse estudo. E ele é muito otimista, né? Ele nos empurra muito para que a gente passe para o paciente. Eu, outro dia, encontrei ele no elevador, por acaso, num hospital que eu tinha ido levar minha mãe, e ele, no meio do elevador, começou a me falar do trabalho que nós tínhamos que fazer. Então, ele é um entusiasta, assim, da pesquisa, né? Apesar de ser um neurocirurgião, apesar não quer dizer porém, né? Mas, enfim, além de ser um neurocirurgião, ele é muito entusiasta da nossa pesquisa. Então, a gente também... É importante a gente saber que está ali, né, bem próximo do paciente, os nossos estudos. Então, te cumprimentar, Elisandro, também, e, de certa forma, agradecer pela colaboração. Obrigada, Ana, pela pergunta. Agora, acho que o Alex quer fazer mais uma pergunta e depois o Robson. Obrigado. Não, é bem breve, Juliana. Talvez você tenha mostrado, eu que perdi, mas você chegou a comparar o perfil desses exossomos, por exemplo, você viu que tem inosina, né, tem adenosina, com culturas de astrócitos normais? Não. Que curioso. Ainda não. Tá bem. Obrigado, era só isso. Pode perguntar, Robson. Primeiro, para Juliana e Elis, que trabalho bonito, muito bonito, vocês estão de parabéns, viu? E a sua maneira de apresentar, a sua tranquilidade foi uma delícia, né? Foi muito gostoso assistir a sua apresentação. E também, mesmo na linha do Alex, uma dúvida, assim, uma pergunta boba. Esse tumor, ele tem muito um efeito de ser resistente a múltiplas drogas, né, o MDR, e acaba que aqueles transportadores de membrana são super expressos e aí não tem jeito, né, a droga para de fazer efeito. Alguma vez vocês testaram para ver se o efeito que vocês estão vendo não poderia ser conjunto com eles, quer dizer, diminuindo o aumento da expressão das bombas, dos transportadores? Não especificamente no nosso trabalho, mas existem trabalhos publicados na literatura que mostram que o bloqueio da CD33 diminuiria a expressão dessas proteínas envolvidas com resistência e que isso seria muito interessante para sensibilizar essas células para a quimioterapia. Pois é, porque isso explicaria um efeito muito legal. Parabéns, viu? Obrigada, professor. Obrigada. O Rafael agora, é isso? Rafael, pode perguntar. Eu só queria ver se tinha alguém antes, mas acho que você é o próximo mesmo, pode perguntar. Bom, obrigado. Oi, Ana, oi, Elis, prazer ver vocês. Juliana, parabéns. Bom, a Elis, toda hora eu converso com ela, então a gente vai fazendo alguns updates aí. Bom, como eu gosto da parte um pouquinho dos macrófagos, várias perguntas, mas eu vou te fazer uma que me interessou esse dado, principalmente do exossomo, quando falou ali que tu ativava NF-kappa, né, principalmente em M2.
Engraçado que a gente também tem vários estudos ativando em M1, né? O que tu sabe com relação a isso, com relação a essa via de sinalização? Porque, enfim, ela é comum, eu sei, mas tu alimentando ela no M2, como tu mostraria isso? Tá indo mais para M2. Isso é interessante, essa discussão. O que a literatura nos traz, lembra? Pois então, Obrigado. O que a gente mostrou naquele trabalho, que foi uma surpresa para nós, inclusive, é que esses exossomos derivados de glioma, eles carregam Fas ligand, e que esse Fas ligand ativa a NF-κB, e isso converte os macrófagos para esse fenótipo imunossupressor. E o que a gente discutiu ali no nosso trabalho é que, apesar do NF-κB ser uma clássica via pró-inflamatória e relacionada com um fenótipo M1, a gente não está falando de um macrófago fisiológico. A gente está falando de um macrófago associado ao tumor, que, além dessa via, é bombardeado com a gente mostra que a ativação com os exossomos, ele ativa diferentes vias ao mesmo tempo. Não só do NF-κB, mas pelo menos mais 15 vias. Então, não é só o NF-κB, é um conjunto de estímulo do tumor que leva esse tumor para um macrófago associado ao tumor e mais M2, que ele não é um M2 como a gente conhece, fisiológico, ele é um M2 diferenciado. Ele é um M2 no contexto do tumor. Ele é o M2-like, é isso aí mesmo. Não, isso aí que eu queria ouvir. Bacana, parabéns. E eu gostei também do dado do CTLA4, dos exossomos. Isso é bem importante, esse dado ali, que tu faz supressão do CTLA4, né? Isso é bem interessante. Se eu não me engano ali, eu me lembro que eu acho que tu comentou, mostrou rapidamente ali. Mas parabéns de novo pelo trabalho. Obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta? Juliana, eu tenho mais uma pergunta, na verdade. Você fez implante das células no cérebro dos ratos? Como é que foi para desenvolvimento do tumor, modelo de tumor? Sim, nós utilizamos a linhagem de glioma C6, que é uma linhagem derivada de rato. Uhum. Nós fizemos cirurgia estereotáxica e implantamos essas células no tecido estriado dos animais. Tá bom. Pessoal, mais alguma pergunta? Então, muito obrigada pelas perguntas, obrigada pela interação, obrigada, Juliana. Agora eu passo a palavra para Ana. Então, vamos encerrar brilhantemente mais um seminário do nosso clube e convidar vocês a continuarem participando e agradecer novamente a presença de todos, especialmente hoje da Juliana e da Elisandra, com mais um belíssimo trabalho. Estamos, assim, recebendo, né, e mostrando coisas muito bonitas. É maravilhoso isso. Então, isso estaria encerrado. A gente vai fazer um teste hoje, vamos ver se funciona. A gente queria que todo mundo ligasse o microfone e batesse palma para ver o que acontece, para não ficar esse silêncio na hora do final, assim. Vamos lá? Pessoal, funcionou. Obrigada. E obrigada, Juliana, adorei. Obrigada.